Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Luísa, eu estudo Direito na Universidade Federal de Santa Catarina e hoje eu vim falar sobre o Bolsa Família e o que você possivelmente não sabe sobre ele. Esse programa aí é altamente controvertido, que recebe rótulos negativos até hoje. Eu tenho estudado ele por pelo menos um ano e tudo que eu for falar nesse vídeo vai estar nas referências, na descrição. Mas o que é o Bolsa Família, afinal? Ele é um programa de transferência direta de renda, que objetiva o combate à pobreza extrema. Ele foi criado no ano de 2003, por medida provisória, convertida em lei em 2004. E ele surgiu, na verdade, da unificação de programas anteriormente independentes, que era o Auxílio Gás, o Bolsa Alimentação e o Bolsa Família, e o Bolsa Escola. Então, para o Estado melhor gerir esse combate à pobreza, é que foi unificado o programa e vislumbrando também a sua ampliação para mais pessoas que dele necessitem. O Bolsa Família ele não é, portanto, uma ação pontual de um governo. Ele acabou se tornando uma política de Estado, independente de quem está comandando. E é uma política pública por excelência, porque tem todo um processo próprio, regulado, com diferentes atores governamentais e não governamentais, para que se cumpra esse fim último do combate à pobreza. E, sobretudo, se objetiva também o fim do ciclo intergeracional dessa pobreza, que é aquela pobreza que passa de geração em geração e não se resolve. Então, para isso, foi incorporada a atuação, por exemplo, de ministérios da saúde e da educação, para verificar se as famílias estão cumprindo certos condicionantes ao benefício, né? Então, por exemplo, a frequência escolar mínima dos filhos é verificada pelo Ministério da Educação, assim como se as gestantes fazem pré-natal e vacinam seus filhos, por parte do Ministério da Saúde. Justamente por isso ele é reconhecido como um programa multifuncional, ou seja, que busca realmente integrar essa população na sociedade e fazer com que elas acessem os seus direitos. E ele não pode caminhar sozinho para fazer isso. Ele precisa de toda uma rede de proteção social e de serviços públicos bem consolidados para garantir que aquelas pessoas consigam sair da situação em que se encontram. Tá, mas quem recebe e quanto que é? Bom, o programa estabelece que as famílias consideradas extremamente pobres são aquelas que têm até renda mensal de até R$ 89 por pessoa. E as famílias consideradas pobres são aquelas que têm renda mensal por pessoa de R$ 89,01 até R$ 178. O Bolsa Família estabelece uma série de faixas de recebimento de benefício, mas hoje o benefício médio é de aproximadamente R$ 200 por família, sendo que as famílias pobres elas só participam se elas têm na família uma gestante e uma criança ou adolescente entre 0 e 17 anos. Ou seja, o Bolsa Família não é uma renda mínima, não é uma renda básica de cidadania, nada disso. Ele é um valor pequeno para aquelas pessoas que estão nessa condição precária de vida. E para garantir que elas não passem fome e que seus filhos possam estudar e tenham certos cuidados básicos com higiene e saúde, é que ele existe. Vale enfatizar que o programa escolheu a mulher como a titular preferencial do cartão magnético que recebe o benefício. E muitas destacaram em entrevistas que isso significou na vida delas um salto de dignidade e de autonomia. Como que o governo identifica essas famílias? Bom, as prefeituras fazem o cadastro das famílias no cadastro único, né, de programas sociais do governo federal, que tem sido tão importante até para o próprio auxílio emergencial operar. E, enfim, as prefeituras inscrevem as famílias nesse cadastro, só que o cadastro, na realidade, é um pré-requisito, porque essa lista do cadastro vai para o Ministério da Cidadania, que então elege quais que realmente receberão o benefício. E aí sim, essa lista vai para a Caixa Econômica Federal, que é quem realiza o pagamento pelo cartão. Só para vocês terem uma ideia do crescimento do Bolsa Família, em 2004 ele tinha como orçamento aproximadamente 13,79 bilhões de reais e atingia cerca de 6,5 milhões de famílias. Em 2014,
ele já estava com um orçamento de 27 bilhões de reais e atingia cerca de 14 milhões de famílias. Segundo alguns economistas, esse crescimento foi bastante importante, porque teve um papel anticíclico na economia. Então, enquanto as pessoas de mais baixa renda conseguiam pelo menos manter a sua renda ou até melhorar, por um lado, por outro lado, isso estimulava a demanda e o consumo, que fazia a roda da economia girar. Até mesmo o Banco Mundial diz que ele é importante para o investimento em capital humano no Brasil. Segundo dados do próprio banco, a pobreza multidimensional crônica no Brasil reduziu de 6,7% em 2004 para 1,6% em 2012, e muito disso se deve ao programa, que visa combater a pobreza. Em um período mais alargado, constata-se que houve, de fato, redução no IPM, o Índice de Pobreza Multidimensional no Brasil. Então, entre 2004 e 2015, se a gente pegar, esse índice foi de 0,16 para 0,09. E, além disso, no mesmo período de tempo, houve uma redução de 27% para 16% na porcentagem de pessoas abaixo da linha da pobreza multidimensional. Apesar desses resultados positivos, a Organização Internacional do Trabalho já ressaltou em relatório que programas de transferência direta de renda, como Bolsa Família, muitas vezes são insuficientes para combater, por exemplo, o trabalho infantil. Isso porque uma criança que trabalha pode conseguir até 12 vezes o valor que sua família recebe pelo benefício. Dados analisados pela OIT também ressaltam que é uma completa falácia dizer que programas desse tipo desincentivam o trabalho. Na verdade, é justamente o contrário. Constatou-se que as mulheres que recebem o benefício têm até 4,3% maior de taxa de emprego do que as mulheres que não o recebem. Além disso, de acordo com entrevistas realizadas entre 2007 e 2011, nos locais mais desassistidos do Brasil, fica claro pela fala das beneficiárias mesmo que elas prefeririam 1000 vezes ter um emprego formal de carteira assinada, com todos os direitos e que garantisse, a sobrevivência daquelas famílias, do que receber o benefício e muitas vezes viver de bicos, que é o que elas fazem. Acabam se submetendo aos trabalhos que menos pagam e em condições mais precárias para conseguir ter uma renda extra aí para a família. Infelizmente, muitas dessas famílias estão em locais que não têm opção por um trabalho formal e digno e de fácil acesso a essas famílias. Não é só uma questão de qualificação, é uma questão de a oportunidade estar lá. Muitas vezes ela não está. Daí já se evidenciam alguns desafios, Um deles é que a política encontre soluções para o problema do trabalho infantil, que impede muitas vezes a criança ou adolescente de ter um futuro melhor por meio do estudo. E além disso, que a política busque saídas mais efetivas para o problema da pobreza e, finalmente, a erradique. Em contraposição a esse caminho, o que tem acontecido é a própria desconsideração da pobreza enquanto um problema público que demanda a atuação do executivo por meio de políticas públicas. Isso se evidencia pela redução da assistência social nos últimos anos e até a fila que voltou a se formar em 2019. Como assim fila? Em 2019, mesmo sem reajuste, pessoas que tinham direito ao recebimento do benefício não recebiam, e foi se formando uma fila cada vez maior. Além disso, o programa recebeu cortes também, e ele foi todo reorganizado na sua estrutura político-administrativa, com reorganização ministerial e tudo mais. O que aconteceu? O antigo Ministério do Desenvolvimento Social, que tinha sido arquitetado para gerir as políticas de Estado da assistência social, ele foi transformado por Michel Temer, por meio de um decreto, no Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, ou seja, trouxe pautas que não tinham nada a ver com assistência social. Depois, o que o Bolsonaro fez? Extinguiu esse ministério e criou o Ministério da Cidadania, o atual, incorporando pautas como do esporte e da cultura, que antes tinham ministérios próprios, e também transferindo um monte de gente que trabalhava nesse antigo ministério
para a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, tá? E também, segundo essa mudança, as políticas de tratamento, reinserção social e recuperação de usuários e dependentes de drogas foram incluídas todas no trabalho do Ministério da Cidadania. Ressaltar que foi promessa de campanha do Bolsonaro um 13º benefício às famílias, do Bolsa Família, né? Isso foi cumprido, mas só para o ano de 2019, sem uma vontade política de estendê-lo aos demais anos. Na verdade, o que aconteceu? Em fevereiro de 2019, o Ministério da Cidadania havia pedido um adicional de 3,7 bilhões para o programa. 2,5 bilhões seriam para pagar esse 13º salário e o restante para incluir novas famílias que estavam na fila. O Ministério da Economia liberou somente o suficiente para pagar o 13º, né? E não foi só isso. Em 2019, os 200 municípios brasileiros de menor renda per capita, todos eles, tiveram redução na cobertura do Bolsa Família. Além disso, em janeiro de 2020, Santa Catarina, que é um estado que tem 8 vezes menos população do que o Nordeste, recebeu 2 vezes mais o orçamento para o Bolsa Família. Segundo dados do próprio Ministério da Cidadania, o Nordeste recebeu 3% de novos beneficiários, enquanto o Sul e Sudeste responderam por 75% das novas concessões. Como se isso não bastasse, o governo federal deixou de pagar 158 mil bolsas do programa em março, das quais 61% eram do Nordeste. Por isso, 7 governadores do Nordeste protocolaram uma ação judicial contra o governo federal. Em março, o ministro do STF, Marco Aurélio, ele, em decisão liminar, acolheu esses pedidos e determinou a suspensão nos cortes do Bolsa Família, afirmando que era uma postura discriminatória ter distribuído mal essas novas concessões e que era ainda e que essa ação era ainda mais grave em meio a uma pandemia, né? Agora, em agosto, o STF decidiu manter essa decisão do ministro Marco Aurélio, mas não foi só isso que o governo federal fez contra o Bolsa Família, não, tá? Em abril de 2020, foi publicado no Diário Oficial da União que haveria uma transferência do Bolsa Família para a SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, de 84 milhões. Tá? Essa SECOM aí, que está suspeita de uso político, de ter vinculado anúncios até em sites pornográficos, de notícias falsas, investimentos ilegais e tudo mais. Enquanto isso, havia 433 mil famílias aptas a receber o benefício que não tinham recebido. E, novamente, esse dinheiro que seria transferido estava destinado para incluir famílias do Nordeste. O governo só liberou esse dado por obrigação da Lei de Acesso à Informação. Bom, só depois de muita pressão sobre essa medida, ela acabou sendo revogada, tá? Mas assim, depois de sucessivos cortes, ampliação da fila, essa ameaça de transferência para a SECOM do dinheiro do Bolsa Família, essa distribuição desigual dos recursos, tudo isso, depois de tudo isso, o governo anuncia um substituto do Bolsa Família, que é o Renda Brasil. Ou seja, né, um governo que quer se aproveitar do capital político que o Bolsa Família tem e de seu baixo impacto orçamentário para promover e estruturar um tipo de assistência social que nada tem a ver com um estado de bem-estar social garantido na nossa Constituição. Mas aí é um assunto para outro vídeo. Se você achou que esse vídeo foi em alguma medida útil, encaminhe para aquelas pessoas que você acha que não sabem do que foi dito aqui. Até mais.